Galera, é o seguinte, hoje é dia da gente falar sobre uma das minhas sagas favoritas e de um dos jogos mais difíceis que eu já joguei no primeiro console da Sony, Tomb Raider: The Last Revelation. O quarto jogo da saga era o mais refinado graficamente até então, e como Tomb Raider foi um dos primeiros jogos a trazer um mundo completamente em 3D pro PlayStation 1, hoje a gente vai ver se o PS1 foi ao limite com Tomb Raider: The Last Revelation. Lembrando que estamos falando de um console muito antigo, da era dos 32 bits, o que pode não ser impressionante hoje, pra época era. E se não foi, é porque ainda não se tinha tanto acesso às informações como a gente encontra hoje em dia. Mas antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. E já quero aproveitar para te convidar a me seguir nas redes sociais pra gente jogar em live. Lá a gente tá fazendo série de diversos jogos e vai ser ótimo ter você lá com a gente, beleza? Tudo isso dito, agora vamos pro vídeo. Tomb Raider 4 ou Tomb Raider: The Last Revelation vinha com a ideia de ser um último jogo da franquia e tenta encerrar ela com chave de ouro. A gente hoje em dia sabe que ele não conseguiu acabar com a franquia, mas na época foi um alvoroço e tanto no meio dos fãs. The Last Revelation tenta trazer uma história mais sombria e por isso todo o contexto apresentado no jogo acompanha essa ideia. Mas vamos por partes, que esse jogo levou o PS1 ao limite de diversas formas e eu quero te contar tudo nesse vídeo. Na história, pela primeira vez na franquia, a gente conhece a versão mais jovem de Lara. O jogo ambienta a gente em 1984, quando ela ainda era uma aprendiz de Werner von Croy, que era o tutor dela. E aqui tudo serve como um tutorial. Depois a história pula para os tempos atuais, com Lara já adulta e com muita experiência na bagagem, e mostra a protagonista no Egito, em uma espécie de expedição em que acidentalmente ela liberta Seth, o deus das trevas, de uma prisão e precisa correr contra o tempo para poder aprisioná-lo mais uma vez. E nessa corrida contra o tempo, existe Von Croy que volta a aparecer nos tempos atuais e tem os próprios interesses dele nesse contexto. E aos poucos vai se tornando antagonista da aventura, mas não necessariamente o vilão. Com isso dito, a gente pode perceber que esse foi o primeiro jogo que vemos Lara sofrer uma tentativa de humanização mais próxima da realidade. Digo isso no aspecto da personalidade. Mas não me entendam mal, ela continua sendo confiante, irônica e acha que é capaz de tudo. Mas a narrativa mostra que ela também comete erros como qualquer pessoa. Por outro lado, para aumentar o equilíbrio, entra o antagonista, que tem ideias contrárias às dela, e por ser mentor dela, a gente percebe que rola um laço entre os dois. Só que esse laço acabou sendo mais explorado no jogo seguinte, através de animações. Aqui eles tentam construir essa ideia melhor. A nível de entusiasmo no desenvolvimento do carisma dos personagens, comparando a franquia dentro do PS1, esse daqui foi o que mais fez questão de desenvolver isso. Desenvolver as principais características da personalidade de cada personagem. O jogo é absurdamente longo, o que acaba sendo muito positivo, porque faz com que a gente veja mais os mesmos personagens do início evoluírem e dando ainda mais tempo pra gente ficar na pele de Lara, aumentando assim a imersão que a gente sente quando controlamos ela. E pra ajudar em todo esse contexto, as mecânicas do jogo melhoraram muito quando a gente compara com o jogo que antecede a esse, que foi o Tomb Raider 3. Na verdade, houve um salto em todos os aspectos, com exceção de um, mas eu vou chegar nessa parte. A jogabilidade foi refinada, mover Lara foi se tornando menos complicado com o passar do tempo e com o lançamento dos jogos, mas podemos dizer que em Tomb Raider 4 a gente encontrou uma determinação de como seria o fim da saga naquela geração, tecnicamente falando, já que o jogo seguinte não apresentou grandes mudanças, que no caso foi o Tomb Raider Chronicles. Não dá pra dizer que a gente encontrava uma jogabilidade fluida ainda, mas como tinham muitos movimentos acrobáticos possíveis, diversas interações e um cenário rico na exploração, podemos dizer que a jogabilidade se comportou bem, trazendo inclusive novos movimentos, como a capacidade de se agarrar a cordas para se balançar e alcançar locais mais altos e mais distantes, por exemplo. Ainda para ajudar nisso, os inimigos variam dos menos até os mais perigosos, bem característicos do Egito inclusive. E com isso, ainda existe uma quantidade muito boa de armamento que vai sendo coletada ao longo do jogo. E algumas armas inclusive têm diferentes tipos de munições ideais para certos tipos de inimigos, assim como também tem a capacidade de receberem uma mira laser, mas só se aplica a algumas armas, tá? Nessa mira laser você assume a jogabilidade em primeira pessoa para poder mirar pela primeira vez na série. E isso foi muito facilitado graças ao fato do jogo apresentar um mundo completamente em 3D, o que não era completamente comum no PlayStation 1, por isso o mérito para Tomb Raider 4.
Nos estágios a gente encontra armadilhas que são típicas do Egito e muitos trechos de plataforma que fazem com que o costume de manter o progresso sempre salvo dentro da franquia continue, só que para aumentar essa dificuldade existem as fases que são cheias de segredos e puzzles, mas tem um agravante. O problema é que existem algumas fases que conseguem conversar entre si, e como funciona isso? Para poder resolver um enigma na fase que você está atualmente, muitas das vezes você precisa ir para a fase seguinte, coletar um item dela, para depois voltar com o item que vai solucionar o problema que você tinha encontrado. Essa confusão toda aumentou drasticamente a dificuldade, mas ao que tudo indica foi completamente intencional, já que ela é muito frequente durante todo o jogo. A gente pode dizer que 60% do tempo do jogo é porque ele de fato tem uma quantidade grande de fases, e os outros 40% é porque a dificuldade na resolução dos puzzles ou no ato de explorar as fases é muito alta, e isso faz a gente ficar bastante tempo preso em um único cenário, sem o auxílio de nenhum mapa. E para falar da composição desses cenários confusos, a gente tem mais que obrigação de falar sobre a parte gráfica do jogo, que inclusive é o que a gente mais gosta de fazer, né? E para começar a falar sobre ela, eu quero deixar bem claro que eu rejogo todo o jogo se ele não tá fresco na minha memória para poder fazer o vídeo. E esse foi o caso com Tomb Raider The Last Revelation. Tinha muito tempo que eu não jogava o jogo, e aí resolvi rejogar. Existiam diversos elementos que eu já lembrava, mas eu acho esse jogo tão bom que quando eu vi eu já estava me dispondo a chegar até o fim dele. E assim eu fiz, e foi ótimo. E vai ser nessa parte do vídeo que a gente vai falar sobre o único ponto que eu acredito que não houve um salto tecnicamente falando quando a gente compara com o jogo anterior. Mas primeiro vamos falar das coisas boas. Logo no começo do jogo, no Camboja, com a Lara de 16 anos, o jogo já me impressionou por apresentar elementos que, embora a gente entenda que são característicos da saga, eu não esperava vê-los em um jogo de PS1. Primeiro rola uma animação com Lara e Von Croy, e nela a primeira coisa que me impressionou foi o fato dos modelos em 3D dos personagens possuírem movimentos labiais conforme eles vão falando. Essa prática não era comum em um jogo de PS1 nem em jogos mais renomados, como Metal Gear Solid, por exemplo, que é considerado um marco dos jogos 3D da época. Seguindo disso, a gente assume o controle da personagem e quando a gente olha para trás no cenário, nos deparamos com um feixe de luz absurdo que ofusca a nossa visão. Hoje em dia, esse efeito é criado através da técnica iluminação volumétrica, que é responsável por dar vida a esses feixes de luz de forma natural e suave. É claro que quando a gente compara com o que temos atualmente, o efeito que a gente encontra em Tomb Raider 4 não é nada, mas pensa comigo, se iluminação é um efeito difícil de ser trazido até para os padrões de hoje em dia, imagina em 1999, ano de lançamento desse jogo. Pra mim foi surpreendente, mas calma aí que eu só tô começando. Ainda para poder complementar, a gente encontra algo parecido com o Lens Flare, nesse mesmo efeito. O Lens Flare simula o pouco de luz que passa da lente na câmera, criando esses pontos de luz que vocês estão vendo aí, para poder deixar a iluminação mais bonita. E depois que eu vi isso, fiquei ainda mais entusiasmado para poder observar melhor a iluminação desse jogo. E felizmente, ela é possível graças a todo o cenário e modelos serem em 3D. E com isso dito, quero ressaltar duas coisas. Primeiro, que o jogo tenta usar a iluminação indireta diversas vezes no cenário. Existem diversas partes com sombras criadas por uma luz rebatida por uma superfície. E segundo, que essa iluminação é de fato presente. São poucas as texturas que são escurecidas para poder fingirem que tem alguma sombra ali. Normalmente a iluminação está acontecendo de fato. E você nota isso quando vê o modelo da personagem interagir com esse padrão de luz. Então, à medida que você corre ou caminha com Lara, você vai vendo que ela vai sendo sombreada ou não, de acordo com a iluminação do cenário. E existem outros dois elementos que ajudam na composição dessa iluminação do cenário e interagem muito bem com a personagem também. O fogo, que consegue criar uma iluminação trêmula quando ele está presente, inclusive na personagem, e também tem os sinalizadores, que você pode usar para poder iluminar todo o ambiente. Tudo isso ajuda muito a dar profundidade nesses cenários e dá até um certo orgulho ver esse jogo hoje em dia, com um olhar mais clínico, por todo esse cuidado no desenvolvimento. Já embaixo da água, encontramos um bom trabalho na iluminação criada pela água mesmo, mas ela não tem capacidade de interação lá. Mas é interessante ver que houve muito cuidado com os detalhes nesse jogo. Desde muito cedo, o foco sempre foi do jogador encontrar uma personagem imersiva, para você sentir na pele dela. Por isso esses cuidados no cenário e da interação da personagem com eles são tão importantes.
Mas aproveitando para poder falar sobre a água, além de encontrarmos um acabamento muito bom nela, sendo um dos efeitos de água mais bonitos da geração, Lara sai molhada. Mas calma, isso ainda não era possível de ser visto na textura da roupa dela, ou seja, você não vai encontrar a textura de roupa molhada na personagem. Para poder identificar que ela estava saindo molhada, existiam gotas escorrendo por todo o corpo dela, usando leves efeitos de partículas que são vistos também embaixo da água, com as bolhas de ar. Essas partículas também se fazem presentes quando a gente usa as armas da protagonista. Quando a gente atira, as partículas representam as cápsulas das balas que vão caindo aos montes no chão. E um efeito bem legal que complementa isso é a fumaça que sai das pistolas conforme você está atirando. Acaba deixando a coisa um pouco mais realista, se levado em consideração a época, é claro. E quanto aos cenários, eu imagino que vocês já esperam o que vai ser encontrado em Tomb Raider 4, né? O Egito é um local rico nesse âmbito, e o jogo traz uma representação muito competente, que vai desde a modelagem dos cenários em si, das estruturas e a variedade do acabamento das paredes, até os inimigos que acompanham toda essa riqueza de detalhes para poder ajudar na contextualização. Nos cenários a gente encontra muitas tumbas, ruínas, esfinges e por aí vai. E é tudo muito sombrio, passando facilmente para quem está jogando que o local não é visitado há muito tempo por um humano. E aqui nos traz ao que eu quero falar sobre o único ponto que não apresentou um salto considerável: a variedade de cenários. A variedade de cenários do jogo é mínima quando comparada com os jogos anteriores. Isso obviamente foi intencional, porque ele se passa do começo ao fim no Egito, mas viajar para diversos locais e ver a personagem com outras roupas já era uma marca registrada na série, por isso desapontou alguns fãs de Lara nesse quesito. E sobre a icônica personagem, a modelagem não poderia estar melhor, né? E acredito que vocês estão percebendo isso pela gameplay de fundo. Ela ganhou muito mais polígonos que deram mais curvas ao corpo dela e melhores expressões faciais em game, que realçam muito a personalidade que ela tem. Esse aumento na quantidade de polígonos trouxe uma modelagem melhor na trança do cabelo, com uma física que permite uma movimentação mais natural dela. E para a narrativa, nas animações mais importantes a gente encontra as CGs, que são lindas, como tem que ser, já que é uma CG, o padrão de qualidade é outro, mas as animações em game fazem um trabalho muito bom também e não deixam a desejar. Galera, o fato é que já era o fim da geração, então as desenvolvedoras já sabiam como usar o poder do PS1. Mas ainda assim, títulos da mesma época que eram lindos, como Dino Crisis 2, por exemplo, não conseguiam trazer todos esses elementos que a gente viu aqui em Tomb Raider 4. Por isso, é difícil não se impressionar com esse jogo, fazendo a gente acreditar que o PS1 foi ao limite com Tomb Raider The Last Revelation sem sombra de dúvidas, e foi um ótimo motivo para poder comprar o console da Sony. Mas bem, galera, esse daqui foi o vídeo de hoje. Se você nunca jogou Tomb Raider 4, cara, você precisa jogar se você for fã da saga. O jogo é incrível. Mas no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Sem esquecer de me seguir nas redes sociais pra gente poder jogar juntos em live. Vai ser ótimo ter você lá com a gente, beleza? Era isso, um grande abraço e até a próxima.